Oi gente, eu sou a Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é @instacassiamariano. E hoje eu vim falar com vocês sobre duas coisas, apenas duas coisas que eu faço que melhoram muito a minha textura da pele, principalmente a textura da pele facial, mas também a textura do corpo. Antes de eu falar sobre isso, é bom eu comentar aqui com vocês que não é legal a gente ter essa busca constante pela perfeição, né? Mas a gente precisa sim querer ter uma melhora, né? E antes dessas duas coisas, gente, desses dois passos que eu faço que melhoram muito a textura da minha pele, saibam que a pele precisa estar saudável. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer o básico nos cuidados com a pele para que ela esteja saudável. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre como cuidar da pele para iniciantes. Eu vou deixar aqui o link da playlist, né, com todos os vídeos que eu ajudo, assim, que eu falo sobre os meus cuidados e o que eu acho que é importante nos cuidados com a pele para iniciantes. Não adianta a gente estar com a pele mais sensibilizada ou com algum tipo de dermatite, alguma coisa assim, então a gente precisa primeiro ter essa pele saudável. Essas duas coisas, gente, óbvio, auxiliam bastante na textura da pele, que é o que eu vou aqui falar pra vocês, mas óbvio que ninguém é perfeito e se a gente for em busca da perfeição, a gente só vai se frustrar. Então, obviamente, eu tenho manchas na pele, exatamente por isso que todos os meus vídeos aqui eu faço, quase todos, acredito que todos eu fiz sem maquiagem. Tenho espinhas e eu nunca vou esconder isso de vocês, porque isso é uma coisa totalmente normal. Cada pele é uma pele e não tem como a gente buscar realmente essa perfeição, mas tem como a gente melhorar alguns aspectos e já falei isso pra vocês, as coisas mais importantes, pra que vocês não fiquem bitolados em textura de pele, porque na verdade, gente, todo mundo tem poros. Óbvio que o que eu vou falar aqui ajuda bastante na redução de poros e também ajuda bastante no aspecto áspero. Então a pele fica bem mais lisinha e a pele fica bem mais macia. Mas chega de falar sobre isso, agora eu vou falar sobre as duas coisas. Primeiro, gente, sobre a esfoliação facial. Eu era o tipo de pessoa, no começo, eu sempre pensava na saúde da pele. E realmente, para a saúde da pele, algumas vezes a esfoliação não é a melhor coisa. Com certeza. Peles sensíveis, tem que passar longe de esfoliantes. E também peles com melasma, apesar de parecer que não é uma pele sensível, qualquer coisa que machuque essa pele pode piorar essa mancha. Então, pra mim, esfoliação era uma coisa bastante, assim, intocável. Eu não gostava muito de falar e nem de usar esfoliantes. Porém, depois de um tempo estudando mais sobre o assunto e usando outros tipos de produtos esfoliantes, eu vi que, de certo modo, eles ajudam em alguns aspectos sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu precisei estudar o porquê que as pessoas... o porquê que é indicado a esfoliação mesmo, né? Porque, na verdade, gente, se for só pra ter a pele lisa, né, não é uma coisa que valeria a pena, uma coisa simplesmente estética e que eu sei que pode prejudicar algum tipo de pele. Então era isso que eu pensava. Porém, não é uma coisa meramente estética, tá? A esfoliação é bastante importante para a saúde da pele também, em alguns casos. Esses casos, como eu falei, excetuando-se as peles sensíveis e muitas vezes com melasma muito resistentes, né? Porque o que acontece, gente? A nossa pele, ela é formada por várias camadas de célula, né? A nossa epiderme. São várias camadinhas de célula. Então, na camada mais externa da nossa pele, estão os queratinócitos, que são as células formadas apenas por queratina. Então, as células, elas nascem aqui na camada basal, vão se transformando até chegar na camada mais externa da pele. O que acontece é que durante o processo que ela vai passando por aqui, ela nasce, vai tendo a maturação dela e por fim, antes de chegar na camada externa, ela vai perdendo todo o seu conteúdo. Perde núcleo, então é uma célula morta que perde o núcleo, perde totalmente os lipídios de dentro dela e fica apenas a carcaça, a queratina. Essa queratina, gente, em excesso, ela endurece a pele, ela deixa essa pele áspera. E por que que isso não é legal? Isso não é legal esteticamente, onde a pele fica áspera e com aspecto ressecado. Isso porque, gente, a queratina, apesar dela ser uma proteção bastante importante para nossa pele, por não ter lipídios nessa camada, fica mais fácil da gente perder água pro meio. Então, por isso que é tão importante que a gente não tenha uma queratinização muito espessa. Porque a queratinização muito espessa, ela faz com que a gente perca água mais fácil. Porque a queratina, como eu falei, ela não impede essa perda de água, que células que são células normais, saudáveis com lipídios, elas impedem por causa desses lipídios e lipídio, que é gordura com água, não se mistura. Então, por isso que a gente tem realmente que diminuir essa camada de queratina para que a gente tenha uma saúde melhor da pele, ou seja, a gente vai ter uma melhor hidratação, vai diminuir a aspereza e vai ser
tanto esteticamente quanto na saúde da nossa pele vai ser compensativo. E é por isso que a esfoliação é um processo que tem me ajudado. Ultimamente eu tô usando mais esfoliantes e eu tenho visto realmente que eu tive benefícios pra minha pele. Obviamente, gente, aqui eu não vou falar pra vocês usarem muito esfoliantes, porque às vezes a gente gosta do efeito que a pele fica lisinha, que a pele fica macia e começa a exagerar. Porém, como tudo na nossa vida, a nossa pele, né, ela responde a todos os estímulos externos e tudo que a gente faz com ela. Então, quando a gente tem uma violência contra a nossa pele, ela também responde tentando se proteger. Isso aí acontece, gente, por exemplo, os calos que a gente tem nas mãos, nos pés, né, que ficam mais grossos. Isso acontece exatamente por isso, porque a gente tá tendo ali certa agressão naquela pele. Então, a pele, ela tenta se proteger formando mais queratinização nessa pele. Então o excesso também não é interessante. Isso pode chegar a acontecer no nosso rosto sim, assim como acontece às vezes no joelho, que é uma área onde a gente dobra, nos nossos cotovelos, porque pode haver sim a queratinização por conta dessas agressões externas ou que a gente mesmo impõe com excesso de esfoliação. Então, como eu falei, a esfoliação ela é legal tanto para a saúde quanto para a estética, mas em excesso ela pode sim ocasionar a piora da nossa pele. E por que uma pele áspera também é ruim, uma pele endurecida? Porque é muito mais fácil que a gente tenha rachaduras, machucados, e essa pele pode ficar muito mais propensa a ter infecções, né, e a ter problemas como dermatites. Então também a pele áspera, tanto por falta de esfoliação quanto pelo excesso de esfoliação, ela pode trazer prejuízos na saúde e não apenas esteticamente, né, como a gente vê. Resumindo, esfoliação é uma das coisas que eu vi que é muito importante para minha pele e que na medida certa, nem mais e nem menos, ajuda bastante a minha pele ficar mais bonita, a textura da pele ficar mais bonita e também mais saudável. De esfoliante eu gosto bastante, gente, bastante, é o que eu tô usando atualmente, esse esfoliante anti-sinais da Cronos. Eu tenho um vídeo resenhando ele, vou deixar linkado aqui pra vocês, caso vocês queiram assistir. Mas outro esfoliante que eu gostava muito era a geleia, o sabonete em geleia da Boutique de ácido glicólico. Ele é simplesmente perfeito e pra quem tem muitas acnes ativas, ele é a melhor opção, porque esse aqui, por ter grânulos, às vezes se você tem bastante acne ativo, você pode sensibilizar a sua pele e machucar. Já o sabonete com esfoliante químico, ele vai auxiliar sem machucar. Como eu falei, gente, primeiro, pele saudável, depois a gente pensa na estética. Outra coisa que tem ajudado muito na textura da minha pele é o uso de óleos vegetais. Eu tô usando aqui, gente, esse olhinho aqui da Natura Cronos, ele tá quase no finzinho já, e eu comecei a usar bastante ele de um tempinho pra cá, e é por isso que eu percebi essa mudança, e foi até exatamente por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, de tanta diferença que eu tenho notado na minha pele. Ele não é puro, mas ele tem uma grande quantidade de óleos, e é isso que eu queria até falar pra vocês. Você não precisa usar o óleo em si, mas se você usar algum hidratante, algum produto que tenha óleos vegetais, já vai auxiliar. Primeiro, gente, os óleos vegetais, eles são bem parecidos com o óleo que a gente forma mesmo na nossa pele, né? Então, lá, cada poro que a gente tem, lá no fundo, a gente tem uma glândula sebácea, e essa glândula sebácea produz sebo, que vem pro exterior, que é para lubrificar e proteger a nossa pele. E esse óleo que é produzido é bastante parecido também com os óleos vegetais. E aqui também posso falar, inclusive, das manteigas vegetais, que tem uma estrutura parecida, só que são mais densos e mais firmes, né? Os dois se encaixam aí muito bem nessa questão. Então, produtos que contenham óleos e manteigas vegetais. Mineral, gente, parafina, essas coisas eu não gosto muito de utilizar e eu não vejo benefícios na minha pele, tá? Eu fiz um vídeo onde eu falei já e expliquei tudo sobre os petrolatos. Vou deixar, inclusive, linkado aqui, caso vocês tenham dúvida referente a petrolatos, que são esses óleos minerais. Pra minha pele, eu acho que não tem tanto valor biológico assim, então eu acabo não utilizando, mas também não sou contra, e como várias pessoas dizem, ele é bastante seguro e ajuda no momento em que você precisa de uma hidratação muito potente. Porém, os óleos vegetais, eles têm muito mais ação biológica, eles são bem parecidos com o óleo que a gente tem na nossa pele, né? Então tem uma certa compatibilidade. E isso, gente, ajuda bastante. Isso que eu vou falar aqui pra vocês agora não é uma coisa que eu estudei, mas é uma coisa que eu percebi e que eu acredito que pode ser que faça bastante sentido. Quando eu utilizo óleos vegetais de alguma forma, e quanto maior a concentração desses óleos vegetais que eu utilizo, eu sinto que a minha pele produz menos óleo. Eu sinto que
Se eu uso, por exemplo, que normalmente eu uso durante a noite, então eu uso ele durante a noite, e no dia seguinte, durante o dia, parece que minha pele começa a produzir menos óleo. E o que eu percebi usando este produto da Cronos é que até os meus poros estão diminuindo de tamanho. Porque os poros, eles são exatamente, a função deles, né, é exatamente para que a gente tenha a expulsão desse óleo nosso, né, desse sebo nosso, para que a gente tenha a lubrificação e proteção da nossa pele. Ou seja, se a gente já tá dando para nossa pele uma coisa bem parecida, que vai tanto auxiliar na proteção como na lubrificação, pode ser que a nossa pele, ela se contraponha e produza menos óleo. Algumas pessoas, isso daí se chama efeito rebote, só que é o contrário, né? Algumas pessoas não acreditam aí no efeito rebote. Eu sou uma pessoa que acha que a nossa pele, ela é um organismo vivo, né? Nós somos um organismo vivo e a nossa pele responde sim a tudo que a gente faz. Apesar de não ser comprovado cientificamente, mas também muitas pessoas falam em relação a isso, tanto que se você tirar muito óleo, a pele produz muito mais, quanto que se você der óleo para sua pele, ela vai produzir menos. Então eu acredito sim que a nossa pele é um organismo vivo, faz parte, na verdade, faz parte do nosso organismo, e que a pele, ela consegue sim se adaptar ao ambiente em que ela está, produzindo mais ou menos óleo. Mas como eu falei, isso não é algo científico, mas é uma coisa que eu percebi, que inclusive os meus poros estão bem diminuídos quando eu comecei a usar óleos vegetais com mais frequência. Além disso, gente, os óleos vegetais, eles auxiliam muito na maciez da nossa pele, né? Porque como eu falei, como ele tem uma característica parecida com o óleo natural que a gente produz, ele acaba tendo compatibilidade com a nossa pele. Então, ele vai sendo levemente absorvido, né? Porque o óleo vegetal, ele é levemente, sim, permeado na nossa pele, diferentemente de óleos minerais. Então ele vai trazer mais maciez, vai tirar o ressecamento, vai tirar a aspereza e vai trazer maciez e vai auxiliar, como eu falei, que eu acho que tem auxiliado pra mim na questão dos poros. Bom, gente, essas foram as duas coisas que eu acredito que tenham melhorado bastante o aspecto da minha pele de um tempo pra cá. Obviamente, como eu falei, nossa pele não é perfeita e se a gente ficar buscando a perfeição, dificilmente vamos encontrar, mas a gente pode ter a melhor versão dela, e é o que eu tenho tido aí utilizando esses dois tipos de produto na medida certa. O vídeo é esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo!